Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mônica. Oi, eu sou a Giguê e a gente é estudante de Ciências Sociais da UFSC e hoje o papo é intenso, mas é super necessário, né, amor? Total! A gente vai falar sobre um filme que mexeu muito com a gente, que é Sonhos Roubados, da Sandra Werneck. Esse filme é aquele tipo de filme que dá um nó na garganta, sabe? Mas também faz a gente refletir muito sobre estruturas sociais que atravessam a vida de meninas e mulheres periféricas no Brasil. E para ajudar nessa reflexão, vamos trazer esse olhar da sociologia, que é o que a gente estuda aqui. Principalmente o conceito de violência simbólica de Bourdieu, que vai ser o nosso guia aqui hoje, né? Sim. Pra quem ainda não viu o filme, bora dar uma olhadinha e dar um contexto básico sobre Sonhos Roubados. Sonhos Roubados acompanha a vida de 3 adolescentes, da Jéssica, da Sabrina e da Daiane. Todas têm uma vivência lá na periferia do Rio de Janeiro. Mas cada uma com uma história diferente, né? Todas elas são marcadas por uma coisa em comum, que é a vulnerabilidade social, mas são histórias diferentes. Sim. Elas enfrentam vários tipos de violência. Tem a física, A sexual, a econômica a moral. e, claro, a a simbólica, simbólica. que é o foco do nosso papo. Sim. A Jéssica, por exemplo, Tenta encontrar no namoro com um homem mais velho uma forma de estabilidade e proteção, mas o que ela encontra, na verdade, é mais uma relação de dominação e controle, né? já a Sabrina tem uma trajetória marcada por violência sexual dentro da própria comunidade. E o filme mostra como muitas vezes essas meninas nem conseguem reconhecer que estão sendo vítimas, porque já foram tão naturalizadas, já sofreram tantos abusos no entorno delas, que é como se fosse algo banal, né? Com certeza, no filme a gente vê isso em diversos momentos, até de forma mais sutil. E também tem a Daiane, que é a mais nova, né? Ela carrega esse desejo simbólico da festa de 15 anos, que é uma coisa totalmente um sonho de menina. E representa muito mais que uma comemoração para ela. É o sonho de pertencer a um mundo que constantemente a exclui. Sim, e é aquilo, o conceito de violência simbólica do Bourdieu entra como uma força, porque o filme mostra que essas meninas não sofrem só com a falta de dinheiro ou com a violência física, elas sofrem principalmente com uma violência que é invisível, que faz com que elas naturalizem a exclusão e culpem a si mesmas, e achem que o problema são elas, quando na verdade o problema é algo bem mais estrutural. Com certeza, totalmente estrutural. A escola que não chega de verdade, as instituições públicas que falham, a romantização de relações abusivas, a exploração dos corpos femininos, tudo isso são formas de violência simbólica que o filme traz com muita sensibilidade, mas também com muita força. E um exemplo super forte da trajetória da Daiane ela passa por um abuso, um abandono familiar e acaba entrando na prostituição muito cedo, com 14 anos, antes mesmo dessa festa de 15, como uma forma de sobrevivência. E em busca daquela aprovação paterna também, né? E olhando pela ideia de Bourdieu, a gente vai entender rapidinho o que é essa tal de violência simbólica. Bourdieu ele explica que a violência simbólica é uma forma de dominação que não acontece na base de força bruta, mas de um jeito bem mais sutil, é quase invisível. É aquela minúcia, né? E apesar desse filme conter bastante violência física também e violência sexual, a violência simbólica é aquela que tá nos detalhes, nas normas sociais, nas expectativas, aquela que faz a gente achar que o problema tá na gente, quando na real o jogo já foi armado pra gente perder desde o começo. Bora olhar pro filme com essa lente da violência simbólica. O que não tá explícito, né? Porque ela tá em vários momentos, né? Sim, o que tá implícito mesmo, né, Mo? Demais, vamos pra essa parte. Começando pela Daiane de novo. Ela é abandonada pela mãe, rejeitada pelo pai e mesmo assim ela insiste em buscar o reconhecimento dele, a todo custo. Isso mostra como a ideia de família tradicional é forte na nossa cultura. Entre muitas aspas, essa família tradicional, certeza. né? A ponto dela se culpar, né? Ela, por essa ausência do pai, ela tenta se encaixar num modelo que já excluiu ela um monte de vezes. O pai dela realmente não quer estar ali. Exatamente, e o mais doido, ela sente que quem tem que mudar é ela, como se a culpa fosse ela. Isso é a violência simbólica, agindo e fazendo as pessoas naturalizarem essa rejeição. Mas e a escola? Nossa, elas até falam da escola, assim, mas na prática ela tá super ausente como um espaço real de transformação na vida delas. Assim, em diversos momentos, a Daiane fica contente por não ter aula, essa ausência de professor, enfim. É exatamente isso. Aí entra aquele discurso clássico de meritocracia, né? É só estudar que você vence na vida, se esforçar o suficiente para conseguir alcançar. Mas quem nunca teve acesso à escola de qualidade? E quem precisa trabalhar para sobreviver? Como é que fica?
Esse discurso é uma violência simbólica gigantesca, porque ele ignora as barreiras estruturais e joga a culpa do fracasso nas costas de quem já tá lutando para sobreviver. E o lance dos corpos também é muito forte. A prostituição, no caso delas, não é uma escolha livre. É o que sobrou. E o pior é que a sociedade ainda romantiza, julga, criminaliza, é tudo ao mesmo tempo. E no fim, o corpo delas vira capital, moeda de troca, como Bourdieu diria. O corpo vira um recurso de sobrevivência, mas que também é fonte de estigma. Sim. E agora, puxando mais para a parte da teoria, o Bourdieu não fala só sobre a violência simbólica. Ele também traz dois conceitos que ajudam muito a entender o filme, que é o hábitus e o capital simbólico. O hábitus é tipo um conjunto de experiências que molda como a gente vê o mundo, né? E o das meninas do filme, ele é totalmente construído dentro de um contexto de exclusão, violência e necessidade, que elas passam bastante. E mesmo assim, elas tentam acessar formas de capital simbólico, beleza, feminilidade, consumo, até trabalhando no salão depois que a Daiane vai trabalhar, tentando encontrar algum valor social e tentando pertencer a um meio que não cabe a elas, né? Mas quando elas tentam sair do lugar que a sociedade, entre aspas, destinou pra elas, vem o julgamento, o estigma e até a punição, né? É como se o sistema dissesse o tempo todo: o seu lugar é aqui, não tente sair porque você não vai conseguir. E se a gente traz essa discussão para os dias de hoje, tem uma nova camada ali que a gente sabe bem o que é, né? Nossa, total. Hoje a gente vê muitas meninas periféricas entrando em plataformas de conteúdo adulto, tem todo aquele discurso de dinheiro rápido, liberdade sobre o próprio corpo, que não só captura essas meninas que estão vivendo na periferia, mas também meninas que estão num contexto em universidades e causando essa evasão escolar e essa evasão das universidades também, né? Como se a única possibilidade fosse vender o seu próprio corpo. A expressão meninas do job tá aí pra tentar suavizar a realidade, mas no fundo o que muda é só a vitrine. Todo mundo sabe de onde isso vem, né? Isso vem da prostituição e isso é uma maneira de prostituição. Até porque o conteúdo fica ali, na internet, disponível pra sempre, e a lógica de exploração do corpo continua a mesma. Como Bourdieu falaria, né? Parece consentimento, mas só parece. A estrutura de dominação segue intacta. Pra gente fechar aqui esse papo, Sonhos Roubados mostra que a violência não é só física. Existe uma violência muito mais profunda que se esconde nos discursos, nas instituições, nas pequenas regras sociais. E essa é a violência simbólica. E entender isso é essencial pra gente olhar com mais cuidado as realidades das juventudes marginalizadas. E por isso, assistir e analisar Sonhos Roubados com esse olhar de sociologia é tão importante, porque faz a gente enxergar que a manutenção da desigualdade social e do gênero não acontece só através da violência física, mas também através de uma ideia de valores, práticas culturais que parecem normas, mas que são profundamente violentas, né? Então fica essa reflexão, né, Giga? Quantas Daiane, Sabrinas e Jéssicas ainda vivem hoje os mesmos ciclos de violência que o filme mostra, né? De 2009, há mais de 10 anos atrás. Sim, e eu acho que o mais importante, o que a gente como sociedade e principalmente como os futuros cientistas sociais podemos fazer para romper com essas estruturas sociais, para que esse erro de 2009, que é um erro social, não continue se perpetuando nos dias de hoje, né? Fica o convite para quem quiser assistir esse filme que vai além do entretenimento e traz pautas tão importantes e atuais na sociedade. É isso, gente. Valeu por assistir a gente até aqui. Agradecemos muito pela oportunidade e até a próxima. Até! Tchau!